7h43 então, Márcia Zarur com a gente, tudo certo, Márcia? Bom dia, boa semana. Bom dia, Rafael Tebas, bom dia, Diego Amorim, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil Brasília. Chegou o refresco da segunda-feira, né? Informações leves, pauta positiva. É isso aí, a gente precisa, viu? A gente precisa. A gente precisa e muito. Márcia Zarur, ontem até passei pelo Marco Zero de Brasília, viu? Aluguei Lembrou uma de mim? bicicleta, lembrei de você, quase te mandei a foto do Marco Zero de Brasília. Márcia, também lembrei de você ontem, aproveitando, Jura? porque eu fui à Praça dos Três Poderes, fui à Casa de Ah. Chá e é lindo demais ver o Supremo sem grade, ver o Não Congresso é? sem É grade, verdade. ver o Palácio do Planalto sem grade, viu? E aquela vista ali do Congresso, do pôr do sol, se você pegou o pôr do Pôr do sol ali, sol, é pôr do uma sol, coisa... tenho fotos maravilhosas. É uma pintura, né? Vou mandar essas fotos aqui pro Davi Rodrigues. Quem está nos acompanhando com o YouTube ainda vai ver nessa edição as fotos que eu tirei ontem lá direto da Casa de Chá. Uau! Vamos Demais. aproveitar tudo isso que Brasília oferece, né? Passeio no Eixão de bike não, de camelo, passeio no Eixão de camelo para ver o Marco Zero, lanchinho depois para aproveitar a Casa de Chá e aquela vista maravilhosa de uma cidade que é única, né? A nossa arquitetura é só nossa, ninguém tem igual. É demais mesmo. E Brasília é uma cidade jovem, Márcia Zarur, mas já tem muita história, como a gente está, inclusive, citando aqui para contar. O Espaço Cultural Renato Russo está completando 50 anos. E eu queria saber, então, quais são as histórias desse centro cultural tradicional da cidade? Muitas Olha lá, histórias, olha lá. Rafael Tebas, muitas histórias. A primeira que eu queria ressaltar é o seguinte: o Espaço Cultural Renato Russo começou como Teatro Galpão. E por que esse nome Galpão? Bom, nem sou eu que vou responder. Eu vou chamar o João Antônio, que é ator, diretor e foi um dos criadores do centro, para explicar para a gente por que esse nome. A W3 era um movimento muito grande, então enchíamos, as exposições eram extremamente frequentadas e tal. Aqui era um depósito. Vamos conversar com a Nova Cap, que já nos cede esse espaço aqui, para nos ceder também ali material para fazer. Vamos usar então a madeira dos tapumes que a Nova Cap utilizava para a construção dos prédios. A gente viu aí um trechinho curtinho de uma entrevista que eu fiz com o João Antônio em 2018 para o Distrito Cultural, que está disponível no Globoplay. Amanhã, no meu Instagram, eu vou soltar uma parte grande aí dessa matéria que a gente fez, dessa reportagem que a gente fez sobre o Espaço Cultural Renato Russo em 2018. Meu Instagram é @MárciaZarur. Para quem quiser acompanhar, eu sempre posto ali um trecho da coluna, faço com colaboração da Nova Brasil, do Instagram da Nova Brasil, que é @NovaBrasilBrasília. Então, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar, quem quiser mandar sugestão de pauta também é muito bem-vindo. Muito bom. Bom, como o João Antônio, que é uma enciclopédia de Brasília, e do teatro e da cultura de Brasília, nos falou, nos contou, era um galpão. Era realmente um depósito e os artistas foram pedir à Nova Cap que deixasse eles usarem. E usaram os tapumes da construção para levantar. A gente viu, inclusive, uma imagem antiga ali do Teatro Galpão, dessa época, na década de 70. E aí virou um ponto de encontro, de efervescência cultural. Isso foi bem interessante, porque foi inaugurado em 74, mas em 77 ele foi ampliado com o Teatro Galpãozinho, então ficou o Galpão e o Galpãozinho, e alguns centros, algumas salas para exposições artísticas. Eram depósitos, mas virou ali um ponto cultural muito impressionante, muito efervescente na década de 70. E aí, como eu sempre gosto de trazer depoimentos pessoais, eu estive na primeira montagem da peça Os Saltimbancos, que foi a trilha sonora da minha infância, né? A trilha sonora do Chico Buarque. Para quem não conhece, acho que as novas gerações não têm ideia do que eram os Saltimbancos. Eram 4 amigos, 4 bichinhos, uma gata, uma galinha, um jumento e um cachorro que se juntavam, porque eram muito maltratados pelos donos, eles se juntavam e eles se rebelavam contra esses donos. Então é uma peça
infantil, e aí eu vou dizer entre aspas, porque ela também é uma peça para adultos, especialmente nessa época de ditadura, porque mostrava a resistência e a união das pessoas contra o autoritarismo. Então é uma peça muito emblemática dessa época, e aí o grande dramaturgo, diretor Hugo Rodas, que é muito conhecido na cidade, Sim. fez uma montagem no fim da década de 70, dos Saltimbancos, que essa montagem foi encenada no Teatro Galpão. E os meus pais me levaram, a mim e a minha irmã, eu era muito pequena, devia ter uns 6 anos na época. Isso foi ano passado, então, né, Marcelo? Ano passado, década de 70. E aí eu assisti essa peça, eu e minha irmã ficamos assim, vidradas, porque é uma peça muito envolvente. A montagem do Hugo Rodas é uma coisa interativa com as crianças, desde aquela época já era, ele já tinha essa visão. Então, foi uma coisa que me marcou muito, me marcou profundamente. Depois, o Hugo Rodas fez várias montagens dessa peça ao longo dos anos, enquanto ele estava vivo. E eu levei os meus filhos, obviamente, que também amaram. E depois que o Hugo Rodas nos deixou, depois que ele morreu em 2022, a agrupação teatral A Macaca, a ATA, que é o grupo do Hugo Rodas, fez uma encenação dessa peça no Teatro Galpão, que hoje leva o nome de Hugo Rodas. E eu fui assistir e fiquei muito emocionada, porque foi quase como uma volta no tempo. Então, os Saltimbancos me marcaram muito e a minha experiência pessoal ali no Teatro Galpão. Tem muita história. Tem um livro que se chama A Nave 508, Espaço dos Insistencialistas. Nossa, insistencialistas. Boa. De Suyan de Matos. Ficou difícil eu sair. Isso aí quase não foi. Insistencialista. Insistencialista. Soletrando, Márcia Zaru. Insistencialistas. De Suyan de Matos. Então, quem quiser saber mais, esse livro conta muito dessas histórias da década, especialmente da década de 70, início da década de 80. O Histórias de Brasília, do João Amador, também tem muita coisa a respeito do galpão dessa época antiga, porque ele resgata muito essas histórias de Brasília. O espaço foi fechado na década de 80 por riscos de curto-circuito. E aí tinha aquele problema elétrico, tinha risco para os frequentadores, fecharam. E, gente, o teatro ficou fechado, o espaço ficou fechado por 10 anos. Vocês já ouviram essa história? O Diego, que está aqui em Brasília, já ouviu essa história em algum lugar? Teatro Nacional, né? A gente remete imediatamente, fechado há 10 anos, a gente remete imediatamente ao Teatro Nacional. Exato. Então, isso aconteceu também com o Espaço Cultural Renato Russo. Depois, ele voltou a ser fechado para reforma em 2013, se não me engano, e ficou fechado até 2018. Então, ele teve algumas interrupções. Muito tempo também. Então, a gente tem esse histórico com centros culturais de Brasília, que quando são interditados, a gente demora um tempão para conseguir reabrir. Mas os 50 anos estão sendo super festejados, merecidamente super festejados. Eu passei lá ontem, fiz algumas imagens do Centro Cultural, do Espaço Cultural Renato Russo, do que estava rolando lá. Teve a apresentação do Pé de Cerrado, que é um grupo que eu sou absolutamente apaixonada, que mistura maracatu, forró, ciranda, mistura um monte de outras influências e cria uma coisa absolutamente brasiliense. Eles se apresentaram na Praça Central ali do Espaço Cultural Renato Russo. E vai ter programação até dia 18 de agosto, que inclui espetáculos de música, teatro, dança, circo e cultura popular. E o melhor, ingressos gratuitos pelo Simpla. O Pé de Cerrado tem uma indumentária, eles têm tudo bordado, tem chapéus com canutilhos, o figurino deles também é um espetáculo à parte, é muito lindo, além da música que resgata essas tradições, resgata a tradição do Bumba, Meu Boi, o boi do Seu Teodoro de Sobradinho é a grande inspiração deles, e tem também uma exposição de xilogravuras do Valdério Costa, que também está no Centro Cultural até dia 8 de setembro. A exposição se chama Memórias Gravadas. E a técnica da xilogravura é super interessante, porque tem uma matriz de madeira que é esculpida e depois a gravura é quase um carimbo, né? Você pinta essa matriz e a gravura é quase um carimbo desse desenho, dessa arte
arte que foi feita pelo artista. Então, lindo isso, hein? é lindo, Demais, é belíssimo. Quem nos belíssimo. acompanha pelo YouTube, em @jornalismo Nova Brasil, tem as imagens aí de tudo isso que a Márcia Zaru tá falando pra gente aqui no rádio, hein? Pois é, muito, muito especial. E o Centro Cultural Renato Russo, a gente deseja vida longa, mais 50, mais 50, mais 50, que a gente quer aproveitar essa programação cultural bem linda. Bom, hoje e amanhã eu queria fazer alguns destaques da programação. Tem muita coisa acontecendo todos os dias, de graça, como eu falei, mas eu queria destacar que hoje e amanhã, às 8 da noite, tem Memória Matriz da Cia Lumiato, que é um teatro que eles misturam teatro de sombras, é super interessante. Então, hoje e amanhã, às 8 da noite. Terça e quarta, às 19 horas, atenção, tem o Saltimbancos, com a montagem do Hugo Rodas, do saudoso Hugo Rodas. O grupo ATA vai estar apresentando. Então, quem ficou curioso, quem tem vontade de conhecer um pouquinho mais, quem ficou curioso pelo meu relato pessoal, tem a oportunidade de assistir os Saltimbancos com a ATA. Terça e quarta, às 19 horas, no Espaço Cultural Renato Russo. Quinta e sexta, às 19 também, vai ter Circo Teatro Udi Grude, que é um grupo premiadíssimo aqui de Brasília, que também é para crianças e adultos. Eu recomendo o espetáculo para todo mundo, porque realmente é maravilhoso. E sábado tem uma programação linda, que começa às 4 da tarde e vai até às 8h30 da noite, com Orquestra Popular Mará Freboi, Célia Porto canta Renato Russo, Orquestra Alada do Seu Estrelo e, fechando a noite, Felipe Seabra e Distintos Filhos. E domingo tem o baile a partir das 6 da tarde. Ou seja, tem opção para todo mundo, para todas as idades, e o espaço espera receber muitos brasilienses ali para festejar esse lugar que se tornou emblemático. Eu acho que, junto com o Teatro Garagem, são os lugares mais queridinhos. Claro, o Teatro Nacional nem se fala, né? Mas o Teatro Nacional não gosto nem de falar, porque ainda está fechado. Mas, assim, são espaços muito queridinhos dos brasilienses. Não só do pessoal da área de cultura, mas de pessoas que frequentaram e têm uma memória afetiva desses espaços. Então, fica esse convite aí para o pessoal. As comemorações estão por conta do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E na abertura das comemorações, o secretário Cláudio Abrantes gravou um depoimento. Vamos ouvir. A gente está muito feliz de estar aqui no Espaço Renato Russo, celebrando 50 anos, esse palco democrático, inventivo, criativo, cultural, artístico, que é uma marca de Brasília, da característica de Brasília. Brasília tem um DNA de criatividade que vem desde a sua concepção, mas que também se ramificou, estendeu seus braços para outras linguagens, outras culturas, e o Renato Russo sintetiza isso. A gente celebrar 50 anos de um espaço como esse é algo extraordinário para qualquer capital do mundo. Para nós, brasilienses, que temos na nossa vocação natural a arte e a cultura, mais ainda. Então, meus parabéns, minha felicidade de estar aqui, não só como secretário, mas principalmente como cidadão dessa cidade de arte que a gente vive aqui no Espaço Renato Russo. Muito legal, né? E uma última curiosidade, o espaço ganhou o nome de Renato Russo no fim da década de 90, depois que o artista já tinha falecido. Então, são essas as minhas dicas culturais imperdíveis para essa semana, para a gente celebrar os movimentos culturais de Brasília que são tão fortes, os Saltimbancos do Hugo Rodas, o Circo Teatro de Grude, Orquestra Alada, rock com Felipe Seabra e Distintos Filhos. Boa. Quer dizer, tem opções para todo mundo. E eu tô aqui sempre anotando. Márcia Zaru, muito obrigado. Até a semana que vem, Márcia. Eu queria só aproveitar, gente, para mandar um beijo para um beijo muito carinhoso para 3 ouvintes assíduas aqui da minha coluna, que sempre me mandam mensagem, sempre comentam, que é a Solange Ciani, a Sandra Dyer e a Carol Sodré. E a Carol Sodré. Essas 3 eu queria mandar um beijo muito especial, porque a gente só faz rádio, porque a gente tem os nossos ouvintes acompanhando, porque a gente tem a nossa audiência fiel e feliz, e com essa troca muito rica que a gente faz no rádio, que nenhum outro veículo nos permite fazer da maneira como o rádio permite. Então, queria mandar um beijo para essas 3, muito especial, com meu agradecimento de coração pela audiência. Tá certo, Muito bem. registro feito. Valeu, Márcia. Uma ótima semana, gente, mesmo que ela seja difícil. Que ela seja maravilhosa. 7h58.